Olá, estamos começando aqui pela TV Mar, canal 522 da Claronet, mais um episódio do nosso Cultura Pop. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é a questão do Outubro Rosa e do Novembro Azul. E eu estou recebendo aqui a Isabela Hammond, que faz parte da APECAM aqui de Rio Grande. E de repente você deve estar perguntando, eu sempre tive curiosidade, o que é a APECAM? O que significa a APECAM? Então, Isabela, já vou começar em primeiro lugar te dando as boas-vindas, te agradecendo, né, e mandando um abraço muito especial a toda a equipe lá da APECAM aqui de Rio Grande. Seja bem-vinda ao Cultura Pop e já, por favor, explica para nós, conta um pouco da história da APECAM. Boa tarde a todos, boa tarde, Selma, muito obrigada por receber nós, da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, aqui no Cultura Pop. É um prazer pra gente estar aqui falando da nossa instituição, falando de temas tão relevantes como é outubro, novembro, que são meses super importantes para nós na APECAM, por ser o mês de Outubro Rosa e Novembro Azul. Como tu perguntou, né, o que é a APECAM? A APECAM é a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Eu sou psicóloga da unidade aqui de Rio Grande, mas em todo o estado nós temos 14 unidades da APECAM. Então estamos realmente em todo o estado. Se a gente pegar um mapinha do Rio Grande do Sul e colocar ali um símbolo da APECAM em cima, vocês vão ver que a gente está realmente em todo o estado. E dessas 14 unidades, 11 dessas unidades são casa de apoio também. Aqui em Rio Grande, inclusive, nós somos casa de apoio. Não sei se eu posso contar um pouco o que é a casa de apoio. Deve, por favor. Tá. A nossa casa de apoio, vou dar um exemplo aqui de Rio Grande, estou representando o Rio Grande, né? Nós recebemos usuários também de outros municípios. Por que eu falo usuários e não pacientes? A APECAM é uma instituição de serviço social, nós não somos saúde, nós somos social. Boa. Então nós recebemos os nossos usuários após o diagnóstico do câncer. Sim. Então eles são usuários do nosso serviço. Muitos desses usuários, eles são de outros municípios. Aqui em Rio Grande mesmo, a gente abrange Santa Vitória do Palmar, Chuí, São José do Norte, Mostardas, Palmares. Então, a gente abrange toda uma região. E esses usuários, eles vêm fazer seu tratamento aqui. A gente recebe muito Santa Vitória do Palmar, vou dar um exemplo. Eles chegam aqui, às vezes, às 6 da manhã e vão embora com o transporte às 8 da noite. E lá a gente está de portas abertas para receber esses usuários, para passarem o dia, para fazerem as 4 refeições e para utilizarem todos os serviços que a APECAM oferece também. Aliás, como é que é esse relacionamento com os usuários? Acredito que para vocês, principalmente para ti como psicóloga, deve ser uma experiência incrível. Com certeza. Eu já sou especialista em oncologia, então fiz residência por 2 anos de onco. Tinha um contato bem forte, que eu trabalhava no hospital, por 2 anos trabalhei diretamente com pacientes oncológicos, mas a APECAM realmente é um outro lugar. Muitas pessoas imaginam chegar na APECAM e ter leitos hospitalares, ser um lugar assim, de saúde mesmo. Mas a gente tenta fazer que a casa seja o mais acolhedora possível, o mais parecida com um lar possível, porque a gente também tem usuários que ficam, né, na nossa casa, eles ficam hospedados. Eles e também um familiar sempre bem-vindos a ficarem hospedados. A gente sabe que a radioterapia, por exemplo, é um tratamento que são mais dias seguidos. Então, às vezes, essas pessoas não têm onde ficar, às vezes não têm condições de um lugar para ficar, não têm condições de pagar a refeição, e daí que entra a APECAM também, hospedando essas pessoas e tentando fazer que elas se sintam em casa. Tu vai ver, a gente pensa, trabalho psicóloga com os seus pacientes, né? Uma coisa mais séria, mais neutra. Lá é como se fosse uma família. A gente almoça junto com o usuário, troca, tem os nossos grupos de convivência e a gente tenta realmente acolher eles dessa forma, como se eles se sentissem em casa e com a sua família, né? Aliás, Isabela, tem algo eu acho que é muito importante que ao longo dos últimos anos, graças a Deus, vem mudando, né? Que é essa questão da prevenção contra o câncer, né? O câncer é uma palavra que sempre assustou todo mundo, né? No momento em que tu foi diagnosticado, enfim, meu Deus, não tem mais cura, enfim. E hoje em dia, com essa prevenção, eu acho que muitas vezes, acredito que muitos desses usuários, eles entram, inclusive para a APECAM, provavelmente, queria que tu relatasse isso, alguns exemplos, enfim, em uma situação que daqui a pouco imaginava que não iam conseguir sair, mas conseguem a vitória. Com certeza, com certeza. A prevenção, ela é muito importante, né? A prevenção, a gente entra com a campanha, né? A gente tem um lema na APECAM, né? Que nós acreditamos na vida. Boa.
E daí, quando a gente entra com essa campanha de prevenção, a gente fala que nós acreditamos que a prevenção salva vidas. Quanto mais cedo se fizer um diagnóstico de um câncer, de qualquer câncer, maiores as chances de cura e, mais ainda, menos agressivo vai ser o tratamento, né? Então, como eu já contei para vocês, lá na PECAM a gente recebe esses usuários após o diagnóstico. A gente sabe o quanto o diagnóstico de um câncer é impactante. E nós entramos exatamente nisso, nesse acolher também, com uma escuta qualificada, com atendimento qualificado. A rede de apoio, família também é super importante, mas às vezes também fica perdido. A família pode não estar sentindo as dores físicas que a pessoa está sentindo, mas está sentindo aquelas dores emocionais. Então a gente já entra com esse apoio, esse acolhimento, tanto para os nossos usuários, quanto para os seus familiares, né, para ajudar então eles a entenderem e enfrentarem esse momento e com certeza buscarem a vitória. Porque o câncer não é uma doença só física. Claro que ele é físico, começa físico. Sim, sim. Mas o tratamento ele também é emocional. O tratamento efetivo tem muito a ver também com o emocional da pessoa. E a gente entra tentando ajudar nisso também, até essa escuta qualificada, esse acolhimento. Então, realmente, quantas pessoas já lá entraram, tu pediu relatos, né? Isso. No meu grupo tem uma usuária que sempre fala, tem um grupo de apoio e de meditação. E ela fala, eu cheguei aqui, meu Deus, é o fim do mundo. E eu conheci outras pessoas com o mesmo problema que eu e vi que eu podia vencer. Eu recebi o apoio, que eu podia enfrentar tudo isso, né? E é isso realmente que a gente tenta fazer lá. Então, aí tu falou algo muito importante, Isabela, que na verdade eu acho que é essa questão de tu estar com outras pessoas que muitas vezes, talvez até estejam em situação pior do que a sua, né? Uhum. E isso acaba te motivando mais, porque aí tu falou em algo muito importante, que essa questão da inteligência emocional, hoje em dia, ela é muito importante para qualquer coisa, principalmente quando se trata de uma doença. Então, eu acredito que isso pode ser um diferencial, ou deve ser um diferencial, para muitas pessoas que chegam lá em uma situação difícil. Com certeza, né? Porque muitas pessoas chegam lá abaladas emocionalmente. E a gente sabe o quanto o abalo emocional nos deixa confusos, né? O que eu faço agora? É isso aí. É muito difícil a gente encaixar as pecinhas do quebra-cabeça se tá tudo muito confuso, né? Eu acho que eu gosto de dar essa comparação, né? Acho que o diagnóstico do câncer é tipo assim, tu tá montando o teu quebra-cabeça, que é a tua vida, chega alguém e pá! Dá um tapa no teu quebra-cabeça e tudo se espalha, né? Tudo se espalha. Como é que eu vou montar tudo de novo? E a gente precisa de auxílio para isso. E não é vergonha nenhuma a gente precisar desse auxílio emocional, desse auxílio psicológico, tanto de profissionais, como eu disse, de uma escuta qualificada, mas também da nossa rede de apoio, nossa família, nossos amigos, né? Então, realmente é importante pra gente botar essas pecinhas de volta. Até porque a gente sabe, Isabela, que a gente vive um mundo, infelizmente, cada vez mais imediatista. Uhum. E isso vale para qualquer área, qualquer segmento. Eu quero melhorar meu desempenho físico. Aí eu entro para uma academia, mas eu já quero resultado imediato. Eu quero treinar uma semana, 2 semanas, eu já quero estar voando. Não é assim que funciona. E com a doença não é diferente, né? Não. Eu acredito que as pessoas, no primeiro momento, chegam lá e já querem um resultado mais rápido. E na maioria dos casos não é assim, né? Com certeza. O tratamento do câncer é um processo, né? É um processo. E a aceitação desse processo também é um processo. É um processo dentro de um processo. Talvez o mais importante. Não sei. Com certeza. Se a gente não aceita, de repente a gente deixa um pouco de lado, né? Então, muitas pessoas já vi querendo desistir, não querendo continuar. Vai ser melhor assim, a quimioterapia só vai me trazer dor, né? Realmente, quimioterapia é um tratamento bastante agressivo, traz muitos momentos de fragilidade, mas também é um tratamento que pode proporcionar qualidade de vida. E daí a gente entra numa importância de diálogo também, né? Diálogo com o médico, saber, são vários, não é uma quimioterapia, são vários tipos de quimioterapia. Essa quimioterapia em específico, né? O que pode me causar? Eu posso sentir dor, eu posso sentir enjoo, até para não se assustar com isso. Então, às vezes, em consulta, quando os nossos usuários chegam para consultar comigo, eu oriento, pega um papelzinho e anota tudo de dúvida que tu tem do tratamento. Porque tu chega na frente do médico e dá o branco. Sim. Um momento muito nervoso, né? E não por culpa dos médicos, mas porque é um momento de bastante tensão, aquele retorno do médico. Então anota, vai com o teu papelzinho, pergunta.
quais são os ciclos da quimioterapia, quanto tempo vai ser, o que tu acha, né? Ter esse diálogo mesmo com os profissionais que estão te assistindo, né? Isso é muito importante também. Aliás, eu queria que tu falasse o quão é importante também o papel da família nesse contexto todo aí. A família é essencial nesse contexto, né? A gente sabe, né, que é quem que a gente recorre. Eu não falo só família de sangue. Família pode ser a família Com que certeza. a gente escolheu. Nossos amigos Os podem amigos, ser... né? Nosso amigo pode ser nossa família, nossos colegas de trabalho podem ser Sim. considerados família. Mas ter alguém para nos dar a mão e enfrentar junto é super essencial. Só que a gente sabe que a família, esses amigos, né, essas pessoas que a gente confia, também podem sofrer juntos os impactos da doença, como eu já contei para ti antes. Pode Sim. não sentir a dor física, Sim. mas a dor emocional pode estar lá junto. Então, a importância dessa família também buscar um apoio, buscar ter o apoio dos profissionais. Isso a gente tenta fazer lá. A gente atende tanto usuários quanto familiares, porque cuidar dos familiares é cuidar diretamente também dos nossos usuários. A família, a rede de apoio estando bem, mais fácil o usuário tá bem, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre algo muito importante, que são as campanhas que vocês fazem, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, campanhas preventivas e inclusive palestras também de cunho informativo. Inclusive palestras. Todo ano, Outubro Rosa, Novembro Azul, como outros meses também. Agora a gente entra também no Verão Laranja, que é o mês que são verão de prevenção ao câncer de pele, né? Sim. Nós entramos com campanhas bastante fortes. Esse ano, inclusive, a gente está com a campanha Eu Me Cuido os 365 dias do ano, né? Pois essa campanha é muito legal, achei. Sim, porque é muito... Nossa, que importante a gente ter um mês que o mundo se veste de rosa e a gente lembra que a gente tem que fazer a prevenção, né? Um outro mês que o mundo se veste de azul e a gente lembra da prevenção ao câncer de próstata. Mas que importante, os 365 dias do ano, a gente está se cuidando. A gente não deixar o autocuidado passar. E isso que é prevenção, né? Até a gente estava num evento com a Ana Costa, que ela é secretária de saúde adjunta, né? Sim. E ela estava contando, elejam um mês do ano para ser o mês de aniversário da prevenção. Boa. Não precisa ser outubro, não precisa ser novembro, mas o mês de aniversário de vocês, em que vocês fazem a prevenção. Isso, boa. Né? Então é importante mesmo. Falando nisso, tenho aqui outro dado que é bem interessante, que está inserido nesse programa, o fato de vocês oferecerem acompanhamento social e psicológico, como tu já falou, mas não só isso, tem grupos de apoio, Sim. reiki, oficinas, outras atividades, inclusive até como dietas alimentares, e aí é algo muito importante que eu acredito que vocês devem ter o apoio da comunidade, inclusive, em relação a suplementos e fraldas também. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Isabela. Sim. Lá na Pecan, além de todo que eu já contei para vocês, atendimento comigo, com a nossa assistente social, a gente também tem esses grupos, então a gente tem muitos voluntários, a gente tem uma voluntária do Reiki, a gente tem um grupo de artesanato que conta com voluntárias também, tem o meu grupo de música, de meditação e Que de legal. apoio. O grupo de música a gente agita lá. Bah, É, que bastante. legal. Bah, isso é importante. E essas também a gente fornece, como tu disse, as dietas sempre de acordo com a avaliação do serviço social. Então, a nossa assistente social, ela faz uma avaliação, usuários que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão precisando, às vezes, de dieta, que ainda não conseguiram, o SUS fornece, né? Mas, às vezes, demora um pouco para se conseguir retirar pelo SUS. Então, a gente aceita essas doações de dietas lá para ter essas dietas para fornecer, né? Que tu falou também, fraldas, né? Isso. Então, aceitamos doações de fraldas lá, porque enquanto não se consegue pelo SUS, a gente também fornece, isso sempre avaliado pelo serviço social, né? E também cestas básicas, por isso que a gente sempre aceita também doações de alimento, produtos de limpeza. Agora no Natal mesmo a gente tenta fazer uma cesta básica bem mais elaborada. Que legal. Uma cesta básica com produtos diferenciados mesmo, para os nossos usuários que estão em uma situação de maior vulnerabilidade terem uma ceia digna, né? Todo mundo merece ter uma ceia digna. Então agora a gente entra com essa campanha bem forte para arrecadar os alimentos para a nossa cesta de Natal. A gente dá muitas cestas básicas durante o ano também, avaliadas pelo serviço social, mas no Natal a gente também tenta dar essa cesta diferenciada. As 14 unidades se unem também para dar essa cesta para os usuários. Pô, que legal, Isabela. Aliás, tem um detalhe muito importante, né? Como tu já falou em algum momento hoje aqui no nosso bate-papo, na verdade, vocês também oferecem hospedagem e alimentação a pessoas que realizam tratamento oncológico, né? Que não podem arcar aí com as despesas.
extras do tratamento, como transporte, alojamento, enfim. E eu queria que tu falasse como é que vocês buscam esses recursos, como é que é feita essa captação. Nós temos uma equipe que fica em Pelotas de captação de recursos, isso aqui para metade sul, né? Sim. Nós, a PECAM aqui de Rio Grande, somos a PECAM metade sul, que é Rio Grande, Camaquã, Pelotas e Bagé. Sim. Então, a nossa equipe de captação de recursos, ela está em Pelotas, e eu posso dizer que eu acredito que 95% dos nossos, da nossa renda vem dessa equipe de captação de recursos. Sim. Porque nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, ou seja, nós vivemos de doações, nós não temos vínculo com o governo. Então, 95% do que a gente arrecada vem dessa equipe de captação de recursos. E, claro, depois nós temos alguns eventos que a gente faz, a gente promove bingos para tentar arrecadar renda para alguns cursos Sim. que a gente tem, a gente promove jantares, a gente promove diversos outros eventos, mas isso é mais ou menos 5%. E, claro, a gente também tem algumas parcerias, alguns projetos em que a gente consegue alguns benefícios. Por exemplo, agora, esse ano, nós adquirimos uma van de 16 lugares. Puxa vida, que legal. Por recursos do Conselho do Idoso. Que legal. Então, nossa assistente social lutou lá dentro do Conselho do Idoso e conseguimos com esses recursos, uma van para a PECAM, com 16 lugares e que a gente faz o transporte dos nossos usuários. Que legal. Da casa de apoio para oncologia, da oncologia para casa de apoio, da hidroviária para casa, né? Sim. Então, e passeios, fora que a gente também tenta promover qualidade de vida e a gente leva nossos usuários para passeios. Segunda passada, o grupo de artesanato foi para um evento no Chuí, mostrar o trabalho deles, era um evento de Outubro Rosa, e as gurias foram lá, mostraram o artesanato delas, mostraram o trabalho da PECAM também. Então, essa van foi uma grande aquisição que a gente teve. Pô, que legal, parabéns. Aliás, a PECAM, desde 2009, né? Aqui em Rio Grande, desde 2009. Aqui em Rio Grande, tô falando, né? E de lá para cá, a unidade de Rio Grande já cadastrou mais de 1.000, o número exato aqui, mais de 1.070 famílias, que aí incluem todas essas cidades que tu acabou de falar. Pô, é uma história bacana já, hein? Sim, nós estamos uma história bem extensa aqui em Rio Grande já. Agora, eu acho que 1.079 temos nesse meio tempo do release. Olha aí, assim. hein? Esse ano, até o final de setembro, agora, se eu não me engano, nós tivemos 110 novos cadastros só Sim. esse ano. E aqui em Rio Grande estamos com 349 famílias ativas. E eu falo famílias ativas porque, como tu mesmo disse, né, Selmo? Sim. 1.070 e poucos cadastros, mas que estão utilizando ativamente nosso serviço, 349 famílias. Nossa. E como é que as pessoas chegam até vocês? Eu digo, a maioria delas, tá? A maioria delas está no começo ainda, né? Está em tempo realmente de conseguir ter um resultado melhor, ou vocês chegam a pegar alguns casos realmente que são mais complicados, mais difíceis? Já temos casos que chegam num estágio mais avançado, né? Mas também podem ter chego na oncologia, já num estágio mais avançado. Sim. Mas o legal é que a oncologia tem uma parceria muito forte conosco. Então, os profissionais da oncologia ali da Santa Casa conhecem muito o nosso trabalho. Então, acaba que muitos médicos acabam encaminhando os pacientes da oncologia para serem nossos usuários na PECAM. E também fora, por exemplo, Santa Vitória do Palmar. Muita gente de Santa Vitória, que já se hospedou na casa, vai um dia lá para consulta e conhece alguém que está recém começando o seu processo de diagnóstico. E pega pela mão e leva junto. Que legal. Vem conhecer a PECAM, vem ficar na PECAM. Lá tu vai poder descansar, lá tu vai conhecer a assistente social, a psicóloga. Então, os próprios usuários acabam trazendo outros usuários para conhecer a casa e para usar o nosso serviço também. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora da satisfação, tu como profissional da tua área, de trabalhar num lugar desse. Nossa, é uma satisfação imensa, assim. Até foi essa semana que eu falei, a gente foi numa zumba, tá? Pô, que uma legal. zumba rosa. Então, um grupo de zumba se reuniu para falar sobre o Outubro Rosa, a gente deu uma palestra de prevenção lá, e elas montaram uma dança pra gente, né? E eu falei pra assistente social, nossa, coisas que só a PECAM proporciona para os seus profissionais. Tá em ambientes assim que a gente vê a gratidão das pessoas, que a gente vê o empenho das pessoas. Eu poder trabalhar na minha área, como eu disse, eu fiz a minha pós-graduação em oncologia, e poder estar aqui exercendo
essa humanidade também. Humanidade. Não só ser aquela coisa reta, né? Sim, É do psicólogo com o seu paciente. Mas poder exercer a humanidade, dar afeto. Porque eu acredito em uma psicologia de afeto. E a APK é puro afeto. A APK acredita em acolhimento, em afeto. Isso é o principal da APK. Então, eu poder estar dentro de uma instituição que me proporciona trabalhar com afeto, assim, para mim é sem palavras mesmo. Não, eu imagino o quão deve ser gratificante também quando vocês pegam um caso de alguma pessoa que tá praticamente desistindo, né? Tipo, eu acho que não vai dar, enfim. E aí tu consegue reverter essa situação. Teve algum caso, assim, específico que tenha te marcado em relação a isso? Já tivemos vários casos, né? Vários casos. Muitas pessoas que já pensaram, agora eu não vou mais, tô cansado e não tenho onde ficar. E a gente fez essa busca ativa. Sim. De se ligar e vamos lá, a gente tá aqui de portas abertas para receber vocês vão ter onde ficar, né? Muitas pessoas já chegaram lá envergonhadas, mas é que eu sei que tem pessoas que precisam mais, então eu não vim incomodar. E a gente tenta reverter isso, nunca é incômodo. A gente tá lá para acolher e ajudar qualquer pessoa após o seu diagnóstico, né? Nunca vai ser um incômodo, às vezes as pessoas acham, vou chegar lá só, eu só preciso que a assistente social me ajude. Tudo bem. Não quer falar com a psicóloga no momento? Também tá tudo bem. A gente deixa essa liberdade, né? Mas no grupo, sim. Agora, tu perguntou de casos específicos, né? Tem uma usuária nossa que chegou lá e a família tinha abandonado. Pois eu tava pensando nisso agora, que devem ter casos assim, né? O marido saiu de casa, aconteceram várias situações, assim. E ela, por que eu vou, né, resistir? E alguma mãozinha de luz, um anjo levou ela pra Pecan. Que legal. E lá ela conheceu as amigas dela, que são até hoje, que são a família dela, ela diz, né? E que puxaram ela, olha, eu também passei por isso, eu consegui. Ela também tinha que usar a bolsa de colostomia, né? Sim. E ela achou que ela era a única pessoa no mundo. E ela conheceu mais 2 pessoas com a bolsa, que mostraram pra ela, olha só o quanto eu tô vivendo bem, com qualidade, com essa bolsa. E foi a partir daí que ela começou a enfrentar o tratamento e hoje ela alcançou a cura. Hoje ela pode dizer que ela alcançou a cura. Que baita história, né? Eu acredito que devem ter muitas outras como essa. E a pergunta justamente que eu ia te fazer era essa, Isabela, porque eu estava pensando que assim como a família é muito importante, como eu estava te perguntando naquela hora, né? O quão é importante a família num momento como esse, mas infelizmente existem famílias que abandonam, né? Existe. E aí entra o papel super importante, mega importante, que é o papel de vocês. Sim, como eu já falei 1000 vezes, de ser acolhimento. Né? Isso. A gente não pode julgar, né? Porque cada pessoa conhece os seus limites. Então, cada familiar também vai conhecer os seus limites. Às vezes, naquele momento, não soube lidar com tudo aquilo. Inteligência emocional, né? Inteligência emocional, exato. Por isso que a gente também fornece esse apoio aos familiares. Como eu disse, a gente acredita que cuidado familiar é cuidar do nosso usuário também. Mas muitas vezes as pessoas vão lá sozinhas, até não porque os familiares não querem ajudar. Às vezes não querem incomodar. Né? Quantas vezes eu já vi, eu não vou pedir pro meu marido vir junto porque eu não quero incomodar. Isso é uma coisa que eu tenho que sofrer sozinha. Né? A gente até tenta conversar e reverter um pouco isso, né? Ajudar o usuário também a entender que a rede de apoio é importante. Mas muitas vezes a pessoa se sente melhor assim do que tendo alguém ali cuidando. Porque às vezes não se sente bem com aquela pessoa cuidando. Então a gente entra nesse papel mesmo, de acolher, independente do que a pessoa prefira ou não, né? De estar acolhendo. Perfeito. Queria que tu falasse um pouquinho mais agora sobre a equipe de vocês. Quem é que faz a Pecan funcionar literalmente hoje em dia? Quem somos aqui? Isso. Fazemos tudo isso acontecer em mais ou menos, com os mensageiros, 10 pessoas. Quem são e o que fazem? Tem eu, Isabela, né? Sim. A psicóloga, sou a psicóloga responsável aqui pela unidade Rio Grande. Todas as unidades APK, as 14, tem psicóloga e assistente social, todas. Temos a Márcia, nossa incansável assistente social. Pena que ela não pôde estar aqui conosco hoje. Porque mas vai vir numa próxima, vamos combinar. Ela é maravilhosa também. Temos o Luciano, que é o nosso motorista. E também ele responde por algumas coisas lá de Pelotas, administrativas aqui. Que tem um papel super importante, diga-se de passagem. Nossa, e o Luciano às vezes é a porta de entrada para muitas pessoas.
né? O Luciano, assim, ó, é adorado pelos nossos usuários. Que também. legal. Temos agora a nossa recepcionista que está entrando agora, né? A Laís. Tá? Temos a equipe de limpeza, que é a Dona Elina. Temos a nossa mestre Cuca, a nossa cozinheira, Show. a Marta. E o nosso auxiliar de cozinha, o Santiago, também que está ali com ela. E temos também uma equipe de mensageiros, que são as pessoas que arrecadam os recursos aqui pela região de Rio Grande, né? Que vão nas casas das pessoas, que podem doar o valor que quiserem, de 5 a quanto quiserem. E os mensageiros vão lá buscar. Não precisa nem se deslocar para doar pra gente. Que legal. E como é que tá? Como é que estão esses recursos, assim? Como é que está o número de pessoas, empresas, enfim, que vem colaborando aí com a APECAM? Está satisfatório ou precisa melhorar? Melhorar sempre precisa, né? Eu ia dizer, a gente sempre precisa melhorar. Agora a gente está com um déficit um pouco maior no momento aqui em Rio Grande de alimentos. Sim. E produtos de limpeza, né? A gente brinca, só o que a gente tem bastante é arroz. Sim. Mas como a gente serve as 4 refeições do dia, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, e também fornecemos cestas básicas, né? A gente está sempre aceitando a doação de alimentos também, né? Então, estamos agora buscando bastante essa doação de alimentos, principalmente para a nossa cesta de Natal. Aliás, vamos fazer o seguinte, meu amigo Lívio, coloca, por favor, aí na tela o WhatsApp lá da APECAM, certo? Então, se de repente você está assistindo aí agora e quiser fazer uma doação, quiser fazer o contato, tá aí, ó, 3201-4604. 4504. 4504, perdão, isso, 4504. Então, se você quiser fazer o contato com a instituição, pode chamar no WhatsApp. Tomar iniciativa, chama pelo WhatsApp, enfim, Com certeza. né? Pode chamar no WhatsApp, pode ligar para lá, pode ir na casa, conhecer a nossa casa. A gente tem sempre um cafezinho ali quentinho para receber quem quiser nos conhecer. Tu falou, né, de empresas, a gente agora em novembro e outubro também, né? Sim. Outubro passou, mas nós fornecemos palestras também para falar de prevenção. Que legal, importante, hein? Então, eu já fui em algumas empresas aqui da cidade, falar de Outubro Rosa, vou ir agora para falar de Novembro Azul. Então, também esse serviço está à disposição da comunidade para a gente passar essa informação. Perfeito. E, aliás, a gente vai fazer um intervalo, mas depois do intervalo a gente vai falar um pouco mais, estender essa conversa sobre justamente as ações que foram feitas no Outubro Rosa, as ações que são feitas, porque todo ano tem uma ação, e também o Novembro Azul, né, que está começando hoje, literalmente aí começando o mês de novembro. Então a gente vai falar sobre isso mais depois do intervalo, aqui no Cultura Pop, pela TV Mar, hoje recebendo então a Isabela Herman, que é psicóloga lá da APECAM, aqui de Rio Grande. Voltamos em seguida. Você sabia que aqui em Rio Grande nós temos uma clínica especializada em atendimento para pessoas com necessidades especiais? Não sabia? Então vem comigo porque eu vou te apresentar a Sorrir Clean. E o melhor, atendimento adulto e também infantil. Um dos espaços preferidos da criançada é aqui, o Espaço Kids. A diversão é garantida. E ninguém melhor do que a doutora Raquel Mansur para falar para nós, doutora Raquel, um pouco mais da Sorrir Clean. Falamos da Sorrir Clean, somos uma empresa que ela nasceu na cidade de Pelotas e agora a gente veio aqui porque eu e a minha sócia somos aqui da cidade de Rio Grande, queremos investir aqui. Nós somos uma empresa que trabalha com quase todas as especialidades odontológicas, trabalhamos com ortodontia, aparelhos invisíveis, trabalhamos com tratamento de canal, pacientes com necessidades especiais, implantes, todas as especialidades da odontologia vocês vão encontrar aqui. Então não perde tempo, venha você fazer uma avaliação aqui na Sorrir Clean, Silva Paz 258, estamos te esperando. Ótica Estima, tradição e qualidade desde 1914.
Estima, General Neto e Shopping Praça. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cultura Pop aqui pela TV Mar, canal 522 da Claro Net. Lembrando que o programa ele vai ao ar sempre ao vivo, às 14 horas, na nossa programação, com reprise às 20 horas aqui pela TV Mar. Também pelo nosso canal no YouTube. Se você ainda não assinou o nosso canal, assina lá, ativa as notificações, fica por dentro aí de todos os conteúdos aqui da TV e também pelo nosso site tvmarrg.com.br. Isabela Reman, só vamos colocar na tela novamente, Lívio, o telefone, o WhatsApp aí da APECAM, agora sim, 3201-4504. Isso mesmo. Esse é o número. Então, se você quiser mais informações a respeito da APECAM, ou quiser fazer algum tipo de doação, enfim, tá aí, por favor. Com certeza, a APECAM vai agradecer, e principalmente os usuários também. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Outubro Rosa, então? Vamos falar do Outubro Rosa. Saímos de outubro agora, né? Sim. Ontem foi o último dia do Outubro Rosa e ainda com 2 palestras, né? No outubro, sim, a gente fala que outubro e novembro são meses super importantes, porque são meses de prevenção de 2 cânceres muito prevalentes, né? A gente fala, né? São muitos cânceres. Sim. Muitos cânceres, como eu já falei pra você, a gente também tem campanha dezembro, que é dezembro laranja, mês de prevenção ao câncer de pele, mas eu sempre trago, assim, quando eu falo de Outubro Rosa, essa informação. Por que será que é tão importante esse Outubro Rosa? É difícil a gente conversar com alguém e a pessoa não saber o que é o Outubro Rosa, ou não saber, pelo menos saber dizer que tem a ver com o câncer de mama, né? E daí tem alguns dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que traz ali em primeiro lugar uma estimativa de câncer de mulheres que vão ser diagnosticadas com câncer no ano de 2020, 2021 e 2022. Eu acho esse dado super importante. Porque se estima para cada um desses anos, então 22 estamos no fim, agora vai vir uma nova estimativa, né? Se eu não me engano, mais de 66 mil mulheres diagnosticadas. Então ele está lá em primeiro lugar e é em primeiro lugar disparado. O segundo lugar, eu acho, se eu me recordo agora de cabeça, é cólon e reto, com mais ou menos 20 mil casos estimados. Nossa. E câncer de mama está lá em primeiro lugar com 66 mil casos estimados para esses 3 anos, né? Em cada um. Então vamos falar das maneiras de prevenção. Qual a melhor forma de prevenir? Como nos proteger, né? Fazendo nossos exames, né? Nossos exames de prevenção. E a gente sempre fala, muito importante se fazer o exame de toque, aquele lá, que a gente levanta a mão, lá, levanta o braço, né? Toca na mama, toca nas axilas e toca também no pescoço. Importantíssimo, nódulos do câncer de mama, tumores podem surgir também na axila ou no pescoço, né? Mas só esse autoexame sozinho não diagnostica, né? De forma isolada não diagnostica. No estágio inicial, o câncer de mama ele tem 1 centímetro ou menos. Ou seja, a gente não sente ele. Então a importância da gente sempre procurar o nosso médico, pelo menos uma vez ao ano, saber quais os exames preventivos principais. Porque tem uma fala de uma oncologista, até um dia a gente estava conversando, e ela falou, tem mulheres que eu não peço que faça mamografia, porque a mama é muito densa, e a partir da mamografia pode ser que eu não diagnostique o tumor. Então eu peço um ultrassom. Tem mulheres que eu peço mamografia e ultrassom. Então a importância de se consultar o seu médico e saber quais são os exames que se devem fazer, né? Perfeito, inclusive tem um material aqui que está nas minhas mãos, aqui bem bacana a respeito do Outubro Rosa, que acaba trazendo aqui esses dados, né, que tu acabou de falar, o número mais preciso, na verdade, que era mais de 66 mil casos, né, que tu falou, né, novos casos, 66.280, olha, são números impressionantes, né, só entre 2020 e 2022. E as maneiras de prevenir, também é muito importante, eu acho que a gente falar sobre essa questão, Isabela, a questão por exemplo, da alimentação. Sim. A gente falava sobre isso em off agora, né? O quão é importante hoje em dia ter uma alimentação saudável
praticar atividade física é muito importante também, evitar o consumo excessivo, principalmente, né, de bebidas alcoólicas e cigarro. Se puder evitar, melhor. Mas a gente sabe que algumas pessoas acabam realmente, né, bebendo e fumando, enfim. Mas se você não consegue largar esse vício, enfim, né, que pelo menos consiga diminuir. E procurar um médico. Eu acho que somando tudo isso já é uma compilação bem boa, né? Sim, ter um ritmo de vida saudável, né? Ter, como tu mesmo disse, alimentação saudável. Se cuidar, ter esse autocuidado, conhecer o seu corpo, né? É a melhor forma que a gente tem para se proteger do câncer. E prevenção não é... E é importante a gente falar que prevenção não é só evitar a doença, mas sim achar essa doença o mais cedo possível se ela existir em nós, né? Isso é prevenção. Não apenas evitar, mas se for para achar o mais cedo possível, né? Então, fazer a prevenção também é uma forma de se cuidar e de se proteger, né? Com certeza. Eu acho que uma das coisas que mais se fala durante o Outubro Rosa é a questão dos exames que as mulheres devem realizar. Eu queria que tu falasse sobre isso, Isabela. Então, como eu estava contando para vocês, a gente fala muito da mamografia. Isso. Mas existem diversos outros exames também que são complementares. Os exames, eles se complementam entre si. Então, quem vai avaliar qual exame cada mulher deve fazer é subjetivo, somos seres subjetivos, né? Sim. Como eu disse, tem mulheres com mama menor, tem mulheres com mama mais densa. Então, a médica, ginecologista, vai saber avaliar quais exames preventivos a mulher deve fazer. E se defende que essas mulheres, que nós mulheres devemos começar os nossos exames preventivos a partir dos 40 anos. Isso. Mas isso sempre vai ser avaliado por um médico. Agora tem outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar também, é o seguinte, né? O câncer no início, tu já falou sobre isso, mas eu queria que tu explanasse um pouco mais essa questão. Ele não apresenta sintomas, né? No início, o câncer é assintomático, ele não apresenta sintomas e por isso a importância da prevenção. Não esperar estar sentindo algo para se buscar alguma ajuda, né? O câncer, ele é uma doença super silenciosa. Geralmente, quando ele já apresenta sintomas, ele já está num estágio bastante avançado, inclusive quando a gente sente ele. Como eu disse já para vocês antes, no início, o câncer de mama, ele tem 1 centímetro ou menos. A gente não vai sentir. Sim. Então, quando a gente sentir, provavelmente já vai estar no estágio mais avançado. E estágio mais avançado, há a possibilidade de metástases, ou seja, do câncer se espalhar para outras partes do corpo. Perfeito. Bom, se nós temos o Outubro Rosa, que eu acho que a gente estava até falando sobre isso, né? Pô, é uma ação assim fantástica, que está muito bem divulgada, todo mundo já conhece. Agora, de um tempo para cá, você está se batendo mais forte nessa tecla que é do Novembro Azul. Eu acredito que deve ser um pouco mais difícil, porque os homens acho que são, né? Sabia, né? Os homens têm essa, enfim, né? Essa dificuldade em aceitar, enfim, de ir fazer o exame, procurar o médico. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. A gente fala muito de autocuidado feminino, né? E como as mulheres estão se cuidando mais hoje em dia, estão criando esse espaço. Mas aí a gente acaba deixando um pouco de lado o quanto o homem tem medo de se cuidar. Isso. E como às vezes parece que o autocuidado não é coisa de homem, né? Isso. Tem muito essa coisa, mas se cuidar é coisa de homem? Sim, se cuidar é coisa de homem também, né? E demonstrar fraquezas também. Com certeza. O homem é ser humano, né? E o câncer de próstata, acho que mais ou menos 60% dos homens já entram, né, no sistema de saúde, na saúde especializada, ou seja, quando já estão apresentando sintomas, quando já estão com alguma debilitação, né, não entram na prevenção, que é a saúde primária. Então, a importância da gente falar sobre isso, sobre a importância do homem também se cuidar e sem vergonha, né? Pois é, eu acho que o pior fantasma que tem para os homens é o exame do toque, né? É impressionante, né? E aí, esse exame do toque é fundamental, inclusive, né? Fundamental, porque daí eu já conversei até com familiares. Mas eu faço o PSA, que é o exame de sangue, que pode ser uma das formas de diagnóstico do câncer de próstata. Ele isolado não diagnostica. Sim. 20% dos casos podem ser diagnosticados pelo PSA. É muito importante o exame de toque. Eu sempre trago uma fala do Dr. Drauzio Varela, né? Sim. Ele fala muito assim, que o câncer, sim,
O exame de toque não te faz menos homem, um homem sexualmente, nessa questão sexual, não te faz menos homem deixar alguém fazer o exame de toque. Mas o câncer, sim. Pode te atingir na questão sexual, pode causar impotência. Um câncer avançado, sim, pode te levar a tudo isso. Então, para os homens refletirem. Fazer o exame de toque não te faz menos homem, né? Com certeza. Então, atenção, você que é homem aí, ó, não deixa para a última hora. Aproveita agora, né, que Novembro Azul está começando. Traz mais possibilidades. Traz mais possibilidades. Então, é isso. A gente sabe que isso é uma coisa cultural, mas se você quer ter uma vida de qualidade, quer evitar futuros problemas lá na frente, é sempre bom prevenir. Agora, Isabela, tu falou algo aí que eu achei bem interessante, que geralmente o dezembro laranja, né? Ele não tem tanto destaque ainda como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Mas o câncer de pele, agora nós vivemos numa cidade que tem praia e as pessoas às vezes acabam abusando, né, dos horários ideais para ficar em exposição ao sol, enfim. Pô, queria que tu aproveitasse e falasse a questão desse tipo de prevenção também, porque o verão tá chegando aí, né? Verão tá chegando aí. Além da praia, né, nós temos aqui uma área portuária em que os trabalhadores trabalham muito no sol. Isso, perfeito. Né? Então, a importância também das empresas tomarem essas medidas e tomam, né, de ofertar protetor solar. Essa questão, câncer de pele dá muito na boca, porque as pessoas não protegem a boca. Perfeito. Passar protetor solar na boca, ou aqueles que são gloss protetor mesmo, labial, né? Protetor labial. Então, essa é uma importância, porque o câncer de pele também é um câncer que tem bastante chance de cura, né? São 2 tipos. Isso. Agora, o câncer de pele melanoma e não melanoma, né? São cânceres que são lentos, mas que podem, sim, avançar para outras partes do corpo, né? Então, a importância é da gente conhecer o nosso corpo também. Tanto para Outubro Rosa e Novembro Azul, para a gente conhecer o nosso corpo, entender quando se tem alguma coisa errada. Sim. Mas conhecer quais são nossas pintinhas. É verdade. Eu sou uma pessoa cheia de pintinha, né? Então, a importância da gente conhecer que tipos de pinta podem não ser tão legais, né? Sim. Também saber, essa pinta é nova, vou ir no dermatologista, vou ver, porque é um câncer que, às vezes, só com tirando ali, dando aquela queimadinha, a cauterização. Sim, a cauterização. A cauterização já é um câncer que a gente previne aí, né? Que a gente tira o melanoma. Minha avó mesmo viu uma pintinha, foi lá, era cancerígeno. E ela tirou, não precisou fazer nenhum outro tratamento. Foi bem no começo. Foi bem no começo. Então, a importância da gente estar atento também ao nosso corpo. Perfeito. Agora, Isabela, vamos falar um pouquinho mais a questão dessa campanha de vocês, do Eu Me Cuido nos 365 dias do ano. As atividades incluem, então, palestras, rodas de conversa, enfim. Fala um pouco mais sobre as atividades. A gente entra forte com a campanha. Tu tem aí o material, né? Sim. Então, a gente tem todo esse material de Outubro Rosa, Novembro Azul, que a gente, quando faz as palestras, leva para as empresas também divulgarem para os outros funcionários, porque às vezes não são todos os funcionários que conseguem. A gente faz rodas de conversa. Então, a gente tinha até uma roda de conversa com a Liga de Oncologia para mostrar a nossa instituição e com outros profissionais, porque é uma coisa bem multiprofissional, né? Sim. Pra gente conversar sobre o Outubro Rosa. A gente participou de eventos, como eu te disse, a Zumba. Tivemos 3 Zumbas que a gente participou. Que exercício físico também é uma forma de proteção ao câncer, né? Então, a gente está lá incentivando e conversando com mulheres, com homens sobre a prevenção. E é isso que a gente mais busca fazer mesmo, é espalhar a informação pela cidade. E eu sempre falo assim, pode ser que a tua família não esteja aqui ouvindo o programa, né? Mas passe essa informação adiante. O que tu escutar, que tu sentiu que é benéfico para ti, que te ajudou de alguma forma, passa para outras mulheres, passa para outros homens. Sejamos replicadores da informação. Informação é essencial para a gente buscar, nesse caso do câncer, para a gente buscar um tratamento menos agressivo e, quando possível, se buscar a cura, né? Perfeito. E durante o ano, vocês fazem, ainda mais com essa campanha agora dos 365 dias, vocês fazem muitas ações durante o ano inteiro. Mas quais são os meses em que vocês intensificam mais esse tipo de ação? Provavelmente deve ser Outubro Rosa e Novembro Azul, ou tem alguns outros meses que vocês fazem algumas ações assim que são diferenciadas também? A gente passa o ano inteiro fazendo ações, né? Sim. Ações de prevenção, ações para arrecadação de verbas também para nós, da PECAM. Sim. A gente tem um trabalho bastante intenso de atendimento aos nossos usuários. Inclusive, na pandemia, a gente não fechou as portas, né? Pois é. A oncologia não parou, porque o câncer não parou e o tratamento não parou, nós não paramos.
né, pandemia inteira, mas realmente outubro e novembro, por serem os cânceres mais prevalentes e até os usuários que a gente recebe bastante diagnosticado com esses cânceres, a gente faz uma campanha muito forte de prevenção nesses meses. Mas a gente já usa esses meses que são tão conhecidos mundialmente para falar de prevenção do câncer no geral, né? A gente utiliza outubro e novembro, que tem uma visibilidade maior, mas para falar de prevenção no geral. Como tu viu na campanha, Sim. eu me cuido os 365 dias do ano, né? Isabela, qual é a média assim, de idade entre os usuários que vocês têm lá? Qual é tem uma média mais ou menos assim que se destaca mais, de repente, em termos de faixa etária ou não? Não temos uma média, né? Não sei Sim. te dizer assim uma média de idades, mas recebemos realmente usuários de todas as idades. Jovens a idosos, né? E jovens, inclusive crianças. Crianças, às vezes, não estão lá conosco, na casa, até porque referência em oncologia infantil é Porto Alegre. Então, elas vão para Porto Alegre. Mas temos muitos pacientes jovens. Então, se tu é jovem, né? Eu tenho 28 anos, né? Sim. Mas eu me cuido muito. A minha ginecologista já me pediu rastreamento. Eu já faço rastreamento da mama. Se tem essa possibilidade, busque essa possibilidade. Porque temos pacientes muito jovens, de 20 e poucos anos, 30 e poucos, 40, 50, 60, 70, 80. Temos pacientes jovens a idosos. E qual é o paciente mais desafiador em termos de idade? Para ti, até agora, dos casos que tu já pegou. Usuários Desafiadores, depende, é tudo muito subjetivo, É? né? Eu acho que usuários jovens sempre mexem bastante com a gente, como eu disse, eu com 28 anos. Sim, claro. A gente acaba se colocando também, não que eu não me coloque no lugar de um usuário idoso, óbvio, né? Sim. Mas a gente acaba pensando, Poderia ser eu. Poderia ser eu. Como é que tá meu autocuidado? Eu acho que faz a gente olhar um pouco mais pra dentro, assim, né? E usuários com filhos pequenos também é difícil, porque a gente vê o sofrimento dos filhos pequenos. Mas todo usuário é um desafio, né? Não digo um desafio no sentido ruim, mas é um desafio pra gente acolher. Porque todos eles têm todo o nosso afeto de maneira igualitária, né? Não, independente da idade. Isabela, quando um time, vamos pegar um exemplo de um time de futebol, por exemplo, disputa um campeonato e aí tá chegando no final do campeonato e consegue vencer o campeonato, é o título, é o momento talvez de maior felicidade de todos que que fizeram parte daquela equipe. Vocês também são uma equipe lá na Pecan. Como é que é para vocês, em termos de satisfação, quando um usuário consegue sair de lá depois de ter superado o câncer? A gente vibra, né? A gente vibra junto, é como se fosse alguém na nossa família superando um desafio. Então, como eu disse, a gente se torna família, tanto nós para os usuários, como os usuários para nós. É um afeto recíproco. Então, a gente vibra muito. Claro que a gente vibra, na verdade, não só na cura. A gente vibra a cada etapa desse campeonato. A gente vibra a cada etapa desse processo, né? A primeira quimioterapia, ou terminou a quimioterapia, tem cirurgia e radioterapia, mas a gente vibra que aquela fase foi, porque é um processo, às vezes, longo, né? Né? A cura, muitas vezes, é dada depois de 5 anos de acompanhamento sem um retorno da doença. Então, é um processo que a gente continua acompanhando esses usuários, mesmo após terminei a quimio, terminei a rádio, já fiz a minha cirurgia, eles seguem voltando para consultas, tem consultas preventivas importantíssimas que não podem ser deixadas de lado. Isso a gente também reforça muito. Terminou o tratamento, mas tem que voltar para fazer as consultas, tem que voltar para fazer os exames. Então a gente vibra em todas as etapas do processo. Claro que quando alguém chega para nós, que a gente teve uma usuária esse dia, chegou, a médica me deu alta. A médica me deu alta, eu tô bem, tenho que voltar a cada 2 anos. Claro. Mas não é aquele retorno intenso, né? A médica me deu alta. Nossa, a gente vibra também como a gente vibra a cada etapa vencida do tratamento, né? Eu acredito que o usuário, quando chega lá, ele precisa de 2 palavrinhas aí, acho que são fundamentais, né? Paciência e resiliência. Paciência e resiliência. São coisas que nem todo mundo tem, né? Pois é. E a gente vê muitos usuários, por exemplo, que trabalham. É muito. Tu trabalha, né? Se é o meu trabalho, eu fico me imaginando se alguém tirar, tu não pode mais ir trabalhar. É verdade. Que dificuldade, né?
Pessoal que Muda completamente a rotina, né, Isabela? Nossa, muda toda a rotina. Pessoal que trabalha com agricultura, Sim. que tá acostumado a ir pro campo e não pode mais ir, não pode mais ir pegar sol. É muito difícil, né? Então, a gente tenta junto também pensar em outras atividades que a gente pode ajudar essa pessoa a ter qualidade de vida, né? O principal é isso. Acho que é buscar... Acho que além da cura, é a qualidade de vida durante aquele processo. Com certeza. Falando nisso, a gente está caminhando já para a reta final do nosso Cultura Pop, esse papo extremamente interessante, acho com muito conteúdo relevante, né, a respeito dessa questão do câncer, né, que é sempre um assunto muito delicado de se falar, mas acho que a gente está conseguindo abordar de uma maneira bem leve, bem bacana. Mas eu queria... deixar para ti, de repente, algum ponto que seja importante em relação ao trabalho de vocês na PECAM ou ao câncer como um todo, enfim, que a gente acabou não falando ao longo do episódio aí, que tu gostaria de ressaltar. Tem algo mais ainda? Acho que eu vou pegar até um gancho da tua fala, né? Tu falou que a gente tá aqui conseguindo conversar sobre um assunto de maneira bem leve, né? Sim. E é exatamente isso que a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer é. Às vezes as pessoas falam, como eu te disse, esperam leitos, esperam chegar lá e ver pessoas tristes, pessoas sofrendo, e lá não, lá vocês vão entrar, vai ser sempre um ambiente alegre, a gente vai estar sempre rindo, a gente vai estar sempre conversando, e é isso que a gente quer lá dentro, é dar essa qualidade de vida para os nossos usuários, é dar esse ambiente que eles não estão presos a uma doença, porque quando a gente é diagnosticado com uma doença, a gente não vira aquela doença, a gente está convivendo com uma doença. E é isso que a gente tenta ajudar também. Estamos convivendo com a doença, mas ainda somos pessoas que podem ser felizes, que podem dar gargalhada, que podem ter qualidade de vida. Então é isso que a gente tenta fazer quando alguém entra lá. É isso, é dar esta leveza que tu falou, né, Selma? Sim, com certeza. Eu acho até que quando eu falei ali de paciência e resiliência, principalmente resiliência, né, em alguns casos, que é justamente a gente entender o quanto às vezes algo que acontece na nossa vida vai nos impactar e a gente se adaptar a essa nova realidade. E ser feliz, como tu falou, com muita propriedade. Ter qualidade de vida com a nossa realidade. Exemplo, vou dar algum exemplo aqui, tá? Por exemplo, quantos atletas que muitas vezes eles praticam um tipo de esporte, chegam numa determinada idade, a gente está vendo muito isso aí agora para quem gosta de MMA, vários atletas que lutavam em alta performance no MMA, por uma questão de idade, questão física, às vezes não está conseguindo mais lutar em alta performance, está migrando para o boxe. Por quê? Porque lá no boxe, de repente, eles não precisam mais de todo aquele alto rendimento que eles tinham, né? Questão física, enfim, né? Respeitando a sua realidade de corpo e tal. Eu acho que isso vale também para quem muitas vezes acaba, infelizmente, né? Chegando a uma situação como essa, né, com o câncer, enfim, ou qualquer outra situação da vida, seja um acidente, ter essa questão da resiliência, se reinventar e ser feliz com a sua nova realidade, porque dá para fazer muita coisa ainda, né, Isabela? Exatamente, bem como tu disse, se reinventar, eu adorei essa aí, se reinventar e ser feliz com essa nova realidade, se reencontrar, encontrar novos lazeres, encontrar novas atividades, né? E viver um dia de cada vez. Acho que esse é o principal. É um clichê a gente falar isso. É verdade. Mas assim, o dia de hoje que está acontecendo. Então, o que hoje, isso eu falo sempre para os nossos usuários, o que hoje, acorda e pensa, o que hoje eu posso fazer para me sentir bem? O que hoje, que seja uma mínima coisa, ligar para um filho, fazer um bolo, o que hoje eu posso fazer para me sentir bem? E daí eu até gosto muito de trabalhar com a escrita, né? Para aqueles que têm condições, que sabem escrever. Sim. Vamos fazer uma lista. O que hoje eu posso fazer? Vamos fazer junto. Né? E ter aquela listinha ali para lembrar que, bom, hoje eu fiz atividades que me fizeram feliz. Né? E tentar ressignificar, assim, um dia de cada vez, né? Quais são as atividades que eles mais gostam de fazer lá? Alguns usuários, assim, essa questão da escrita, como tu falou, tu já falou aí que tem questão até da Zumba e várias outras atividades, mas tem alguma específica, assim, que eles gostam mais? Tu diz os nossos usuários? Isso! Dentro da nossa casa ou fora? Dentro. Assim? Dentro. Lá tem o artesanato, como eu já contei pra vocês. Sim. Então, muitas tem um grupo fixo, né, do artesanato, lá as gurias, mas o pessoal chega e vai se encantando e vai incorporando ao grupo, né? A música também o pessoal gosta muito. O reiki o pessoal tem aderido muito lá dentro também, os nossos usuários. Então, são atividades e confraternizar. Eles adoram confraternizar entre eles. Isso é muito legal. Até porque, na verdade, eu acredito que cada usuário que está lá, cada pessoa,
por trás de cada pessoa, eu sempre digo, tem uma história de vida. Cada pessoa tem um talento para alguma coisa. Então, na verdade, lá também é um mix de vários talentos. Né? Eu imagino que muitas vezes chega algum usuário, alguma pessoa para vocês, e que vocês não imaginam o quanto que essa pessoa tem de talento para fazer algum tipo de atividade. Sim, um artesanato. Nós temos um usuário agora que veio pro meu grupo de música. Eu sou violeira, mas violeira bem capenga, sabe? Toca uma coisinha ali e outra e a gente faz. E ele toca super bem. E ele chegou e canta e ele animou aquele grupo de uma forma. Então, cada um vai trazendo um pouco da sua essência para dentro da Pecan. E a Pecan é isso, é a essência dos nossos usuários, tudo misturado e a gente podendo confraternizar, assim, todos juntos. E é legal também, de certa forma, que para eles também, nesse momento da vida, é importante se sentir importante, né? Dentro desse contexto, né? Eles são o protagonista do tratamento deles. E é isso que eles são o foco ali. Eles são os protagonistas da vida deles. Às vezes a gente passa a nossa vida não sendo protagonista, né? É verdade. Então, a gente tenta ali, vocês são os protagonistas, vocês são importantes, e assim também uma forma deles superarem e enfrentarem esse processo que é difícil, né? Por mais que tenha, como a gente fala, a gente busque dar essa qualidade de vida, não podemos dizer que o processo de um tratamento do câncer é fácil, né? Com certeza. É difícil. Eu até me arrisco a dizer o seguinte, em muitos casos é difícil, é doloroso, mas pode ser vitorioso no final. Pô, Isabela, muito obrigado por ter vindo aqui ao Cultura Pop. Um abraço extensivo a todos lá da Pecan. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é fantástico. Eu sou muito fã de qualquer pessoa, de qualquer projeto que faz a diferença na vida das pessoas, né? Faz com que a vida de outras pessoas sejam melhores, possam mudar, enfim. E o trabalho de vocês é fantástico, né? Hoje eu pude conhecer um pouco mais ainda, né? Já conheci um pouquinho, conheci um pouco mais. Quero dizer que estamos aí à disposição e sucesso lá na Pecan. Muito obrigada. Nós da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer que agradecemos nos receberem aqui, nos darem essa oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. E sempre bem-vindo, já te convidei antes em off, né? Vou lá. A conhecer, estamos na Senador Correia 575, bem em frente à Praça do Quartel. A nossa vista é o avião, agora ali do quartel. Pois é. Então, todos que quiserem conhecer nosso trabalho, ver como é um trabalho realmente digno, né? Porque eu sei que é difícil a gente doar para algum lugar que a gente não conhece. Então, a gente está de portas abertas para nos conhecerem sempre. Perfeito. Muito obrigado. Sucesso. Obrigada. Vou aparecer lá sim, com certeza. Sim. Obrigada. Lívio, comigo hoje na edição do programa. Obrigado pela sua audiência, obrigado aí pela sua parceria também. Até o próximo episódio do Cultura Pop, aqui na TV Mar. Valeu!